Irmãos, boa noite. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Hoje, sexta-feira, onde nós buscamos pela liberdade. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Que nessa noite você possa entregar ao Senhor de todo o teu coração, que Ele se faz presente aqui para ouvir a tua oração, a tua adoração, em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite, meu Deus, que o Senhor preparou para que possamos estar aqui engrandecendo o teu santo nome e dizendo ao Senhor o quanto nós precisamos de ti, o quanto somos dependentes do Senhor. E sem o Senhor nada nós não podemos fazer, porque sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de maravilhas, um Deus que opera o impossível na vida daqueles que creem, daqueles que confiam em Ti. E nós confiamos em Ti, acreditamos que o Senhor se faz presente neste lugar. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite porque a Tua palavra diz: vinde a mim, os fracos, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aqui estão os Teus filhos nessa noite, crendo, Deus, crendo que o Senhor está aqui neste lugar para falar ao coração de cada um, para entregar a vitória, porque eu sei que Tu és um Deus de vitória, um Deus de milagre, um Deus de promessas, aquele que faz promessas e cumpre. Assim como o Senhor cumpriu as Tuas promessas na vida de Abraão, eu acredito, Deus, que o Senhor também cumpre as Tuas promessas em nossas vidas. Basta nós acreditar, deleitar em Ti, como o Senhor diz na Tua palavra: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Pai, assim como no passado o Senhor entregou a vitória, o Senhor, meu Deus, curou aquelas pessoas, hoje não é diferente, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus que trabalha em favor daqueles que buscam, em favor daqueles que esperam. E nós temos, meu Deus, o Senhor como nosso pastor, e sabemos que nada há de nos faltar. Mesmo se passamos pelo deserto, Tu és aquele, Pai, que supre o maná. Tu és aquele que entrega a vitória aos Teus escolhidos, aqueles que o Senhor os escolheu, o Senhor chamou. Oh, meu Deus, eu creio também que o Senhor chamou essa pessoa, o Senhor também capacita. Vem nos capacitar nesta noite, vem nos instruir. Mostra, meu Deus, através da Tua palavra, revela ao coração de cada um dos Teus filhos, porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor revela a Tua palavra para aqueles que é Teu amigo. E se essas pessoas estão aqui, meu Deus, é porque elas é amigo do Senhor. Então eu creio, fala conosco, dá direção, assim como o Senhor deu a direção a Moisés, a Abraão, a Isaac, Jacó. Meu Deus, aqueles, Pai, aos Teus profetas, o Senhor deu a direção, o Senhor cumpriu as Tuas promessas. Assim também, Deus, eu creio que nessa noite o Senhor está aqui derramando da Tua cura, da libertação, da transformação na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, como o Senhor fez na vida de Naamã, que o Senhor também possa fazer em nossas vidas nessa noite. Basta, Senhor, nós ouvir a direção, como Naamã, ele ouviu a direção que ele tinha que fazer, ele tinha que dar aquele mergulho no Rio Jordão. Ah, Senhor, ele deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada. Ele deu o segundo, nada. Ele deu o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. No sétimo ele saiu dali curado, ele ficou transformado, Pai. Ah, Espírito Santo, venha nessa noite, venha nos ajudando, que possamos quebrar o nosso orgulho. Tira, Senhor, o nosso eu, para que possamos, meu Deus, entregar a Ti de todo o nosso coração o louvor, a adoração, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Oh, Pai, Te adoramos nessa noite. Assim, Pai, como o Naamã, ele mergulhou naquele Rio Jordão e ele saiu curado. Que essa pessoa também nessa noite possa de verdade Te adorar de todo o coração, porque foi para isso, meu Deus, que o Senhor nos fez.
adoradores, verdadeiro adorador, que nós possamos entregar a Ti, meu Deus, o louvor, a adoração, que nós possamos glorificar o Teu nome, porque o Senhor nos fez para o Teu louvor, e é por isso que nós estamos aqui crendo nisso. Oh, aleluias. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Como as águas do rio, como as águas do rio, então subirei, como Naamã curado, como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que eu sou, ó Deus. Abro mão de tudo que sou, Só para servir-te, ó meu Senhor. só Diga para para ele. servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão, Deus. Eu abro mão de tudo que sou, Só para te adorar. só pra te adorar, Senhor. Diga para ele, Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Seu amor. Pede para ele te purificar. Me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Como Naamã. Como O seu Naamã. poder. Oh, O aleluia. seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Seu amor. Pede para ele te purificar nessa Me noite. purifica. Ele está aqui para purificar a Eu tua vida. quero ser Pai, queremos ser limpo como Naamã no seu como poder. Naamã, Aleluia. no teu poder. Levanta as suas mãos, meu irmão, para o alto e diga: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Seu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, é verdade. Queremos ser limpos assim como Naamã. Meu Deus, mas para que possamos ficar limpo, purificar, nós precisamos obedecer a Tua voz, obedecer a Tua palavra, dar crédito à Tua palavra. Meu Deus, como a Tua palavra diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ah, meu Deus, a Tua palavra diz que é de verdade. Verdadeiramente o Senhor Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, somos sarados. A tua palavra diz, Senhor, que tu és o Deus que sara. Oh, meu irmão, o Senhor diz na palavra dele que ele é o Senhor que te cura, é o Senhor que te sara. Basta você deleitar no Senhor, confiar na palavra dele, acreditar naquilo que ele está dizendo. E a palavra dele é viva, a palavra do Senhor é eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela faz para aquilo que foi enviado. Meu Deus, eu não sei o que essas pessoas estão passando, eu não sei, meu Deus, o que ela necessita, mas o Senhor conhece. Como a tua palavra diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia quem éramos. Oh Deus, eu creio que o Senhor sabe também dos planos, dos projetos que o Senhor tem na vida dessa pessoa. Basta clamar ao Senhor, como o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ah, meu Deus, ensina essa pessoa a clamar ao Senhor, ensina essa pessoa a falar contigo de todo o coração, porque quando nós chegamos até o Senhor entrega a vitória. Assim como aquela mulher, quando ela foi ali clamando ao Senhor, o Senhor entregou a cura da filha dela. Assim eu creio também que na nossa vida não é diferente. Oh Espírito Santo, tem de misericórdia do teu povo. Eu sei que as tuas misericórdias, Senhor, ela se renova a cada manhã. Então vem, meu Deus, nessa noite com o teu poder, meu Deus, instruindo essa pessoa. Fala conosco, dá a direção que precisamos para vencer em nome do Senhor Jesus. Oh, por isso nós te louvamos, ó Pai. Oh, santo, santo é o teu nome. E o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, diga isso a ele. Águas do rio, então subirei assim como na mão. Subirei como na mão. Ele subiu curado. Diga para ele, eu abro mão de tudo que eu sou, oh Deus, de tudo que sou, só para te servir, só para servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que eu sou. Eu abro diga mão, para ele quer ouvir do fundo do teu de coração, tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão, no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Pai, a tua palavra também diz que só os limpos de coração, estes vão ver o Senhor. Então eu te peço nessa noite, limpa o coração. Meu Deus, ajuda essa pessoa nesta noite, purificar o coração, como a tua palavra diz, meu Deus, que sem a santificação ninguém pode ver o Senhor, e nós temos que seguir a paz com todos. Meu Deus, sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Então eu te peço nessa noite, santifica a nossa vida, transforma todo o nosso ser, abre os nossos olhos,
tira todas as escamas, para que possamos enxergar, assim, Deus, como o Senhor fez na vida daquele cego. Aquele cego estava à beira do caminho mendigando, e ali, quando o Senhor passou, ele perguntou: quem está passando? E disseram a ele: é Jesus o Nazareno. E naquele momento ele começou a clamar, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Oh, e naquele momento aquelas pessoas diziam para ele parar, mas ele continuou clamando. E é como a palavra de Deus diz: se nós clamar, ele responde. Oh, Espírito Santo, ajuda este homem a clamar, ajuda essa pessoa a se colocar de verdade diante da tua presença, para que ela venha ter um milagre igual o Naamã. Oh, aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Pai, estamos na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome. Hoje, sexta-feira, Deus, nós tratamos um assunto tão importante: liberdade. Liberdade que o Senhor trouxe para nós lá na cruz do Calvário. A liberdade em crer, a liberdade em viver, a liberdade em ser tudo aquilo que o Senhor para nós sonhou, aquilo que o Senhor para nós planejou. Porque conforme o que o Senhor disse, conforme o que o Senhor quis, é o que há de ser, é o que tem que ser. Para isso, Pai, precisamos então simplesmente nos entregar em suas mãos, ter liberdade contigo, liberdade que o Senhor nos deu para vivermos esta regra, para vivermos esta verdade, para vivermos tudo quanto o Senhor declarou em sua palavra. Porque tantas quantas são as suas promessas, o Senhor tem em Jesus o amém. Não tem uma que o Senhor deixou de fora, todas o Senhor tem nele o amém. E assim, Deus, nós precisamos crer, nós precisamos entender que esta é a sua vontade para lutarmos, para nos dedicarmos, para irmos adiante, para darmos ao Senhor esta chance de sempre mostrar ao mundo que o Senhor está em nós e que nós estamos no Senhor, para juntos caminharmos e vencermos todas e quaisquer batalha. Esta é a graça, esta é a unção, esta é a bênção que precisamos, e viemos aqui dela usufruir em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem. Pois bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Hoje, sexta-feira, um dia de libertação, de liberdade em Cristo Jesus. E nós precisamos então entender que tipo de liberdade é essa que Jesus nos deu. O que Ele fez por nós lá da cruz do Calvário. Ele começa dizendo em João capítulo 8, 32, tão conhecido, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí então, muitos param justamente aí, no conhecer a verdade e ela vos libertará. Alguém disse: Deus não tem responsabilidade, compromisso de libertar, no sentido, senão através da palavra, aliás. Ele te liberta mostrando a verdade, e você então faz a sua escolha. Se você trouxe a sua Bíblia, gostaria que você abrisse agora, lá no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6 é assim, o Paulo é bastante taxativo em falar da mudança que houve com cada um de nós. E ele então vai falando sobre situações no qual nós precisamos entender. Diz o capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Isso aqui é a resposta do versículo anterior, o último versículo do capítulo 5. Ele faz um comentário que a gente já conhece. Ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então veja que a graça que Deus nos fez foi em relação a tudo quanto é tipo de pecado.
Isso não quer dizer que eu possa pecar de qualquer maneira, viver a vida que eu quiser, porque afinal de contas, onde tem muito pecado, Deus vem com a graça dele e faz. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é como se fosse uma recompensa que Deus dá para cada um de nós que vivemos presos no pecado e por causa do pecado tivemos sérios prejuízos, tivemos situações ruins na vida, passamos por vexames, passamos por coisas totalmente desagradáveis. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É como se fosse uma compensação ou uma recompensa em relação ao sofrimento. Inclusive, no capítulo 5, ele fala que foi imputado sobre nós a justiça. E é importante você entender, discernir entre a ofensa de Adão, ou o pecado de Adão, e o ato de justiça de Jesus Cristo. E por que é importante você entender essa situação? Porque tem gente que acha que o perdão que ela teve só vai até o fato dela conhecer Jesus. A partir do momento que ela conheceu Jesus, então se ela cometer algum erro, se alguma coisa acontecer, ela então não pode ser perdoada, porque se ele é crente e crente não faz essas coisas, como é que faz um negócio desse? Ela nem é de Deus e por aí afora. Mas quando a Bíblia fala imputar justiça, o exemplo que eu gostei, que eu li num livro, e grandes pregadores falam sobre isso, a diferença entre Adão, o erro de Adão e a justificação de Cristo. O erro de Adão nos trouxe separação de Deus e nos manteve longe de Deus, do padrão moral de Deus, do que Deus acha certo, do que Deus gosta, do que Deus acha correto. O amor ao próximo, amor às coisas ruins do mundo que a gente amava ou praticava e por aí afora. Esse foi o pecado de Adão. Quando Jesus veio aqui à terra, que ele cumpriu o que tinha que ser cumprido, foi nos dado a justiça. E aí alguém deu o exemplo da seguinte forma: o imputar da justiça é mais ou menos como um empresário que deve R$1 milhão. O cara está enrolado, está afundado em R$1 milhão negativo. Se você chegar para esse empresário e falar assim: olha, eu vou te ajudar, e eu vou te ajudar pagando a sua dívida, e você não precisa nem me devolver, fica elas por elas, porque eu quero que você simplesmente se levante e que dê a volta por cima. Aí você pega R$1 milhão e paga o débito dele. Ele vai ficar sem débito na praça, vai ficar com o nome limpo, mas isso não quer dizer que ele voltará a crescer novamente, porque ele está ferido pelos erros que cometeu, pelas coisas que aconteceram, e além disso, ele está sem crédito. Ele não deve nada, mas também não tem mais nada. Então, ele está, como diz, 0 a 0. Não tem nada, não devo para ninguém, mas também não tem nada. A justiça que foi imputada em nós é o contrário. Ela nos foi dada numa proporção excedente. Em outras palavras, na mesma história, o camarada deve R$1 milhão, e aí então chega um amigo dele e diz assim: olha, eu vou ajudar você. Eu quero tirar você dessa situação. Então, para garantir aí o seu sucesso, para garantir o seu futuro, vamos fazer o seguinte: eu vou depositar aqui na sua conta R$10 milhões. Naturalmente, paga-se o R$1 milhão negativo e o cara tem 9 positivo pela frente. Dá para ele então recomeçar a vida, dá para ele reconstruir, dá para ele literalmente dar a volta por cima. E principalmente se ele aprendeu nas burrices que ele cometeu, nos erros que ele cometeu, ele não vai novamente falir de novo a tal ponto de ficar com a conta negativa. Ainda assim, pode-se dizer que neste caso poderia acontecer. O cara é meio cabeção, enfim, faz um monte de cabeçada, dá cabeçada, faz um monte de coisa errada, ele pode falir de novo. Mas a graça de Deus em relação a misericórdia e a graça de Deus em relação ao pecado, essa é a maneira que Deus quer que nós venhamos entender. Por isso a Bíblia fala que Ele nos dá o dom da justiça e a abundância da graça. É essa abundância da graça que muitos não têm. É como se a pessoa tivesse a dívida de R$1 milhão, recebeu o perdão de R$1 milhão, não deve nada. Mas por outro lado ela fica ali toda, vamos dizer assim, preocupada, porque a qualquer momento ela pode entrar no negativo de novo, ela pode ir aumentando as dívidas dela, até que não consiga pagar novamente. Quem conhece a graça de Deus
Ele entende que os pecados lhe foi tirado, ele foi perdoado, ele foi justificado, e agora Deus não imputa mais pecado nele. Foi imputado nele a justiça de Cristo. Isso quer dizer o quê? Qualquer erro que a pessoa possa cometer, não importa o tamanho dele, ela tem simplesmente que confessar, acreditando que aquilo é errado, falando com Deus, Deus vem e perdoa. É mais ou menos o exemplo aí do empresário falido. O cara estava devendo 1 milhão, mas alguém lhe deu hoje, né, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma mais abrangente para você entender. Ele recebeu lá 100 milhões. 1 milhão paga, a dívida ele tem 99 milhões positivo. Ele poderia, aspas, né? Só se ele fosse tapado, mas se ele for uma pessoa inteligente, ele não vai fazer mais isso. E aí então vamos dizer que ele pensasse assim: já agora não devo nada para ninguém, já tenho esses 99 milhões, eu vou voltar a viver uma vida toda errada, vou fazer tudo errado de novo, porque afinal de contas tem muito dinheiro na conta, vou abusar e abusar. Usar e abusar. Pois bem, ele poderia fazer isso. No sentido graça, o que nós não conseguimos entender ainda como deveria, é exatamente isso. Tem um livro que fez um sucesso, que eu já li ele algumas vezes, estou pegando partes dele ultimamente, que chama-se Maravilhosa Graça. E o camarada traz lá alguns exemplos assim, realmente que mexe com a gente, em relação ao quanto nós não conhecemos a graça de Deus. E quando você conhece a graça de Deus, você vai também observar e vivenciar a liberdade que você tem. Liberdade de escolha. Liberdade de tomar decisão, a quem você obedece, o que você obedece ou não. Foi nos dada essa liberdade. Então veja, Jesus perdoou os nossos pecados, pagou as nossas dívidas, tirou as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e além disso, Ele nos deu a liberdade sobre a força do demônio que nos obrigava a viver uma vida errada. Então nós somos libertos, nós somos livres, nós temos direito à livre escolha. E aí então ele vem e fala: olha, aqui é certo se você fizer, o prêmio é esse, e aqui é errado se você fizer, o prêmio é aquele ali. Então o nível de liberdade que você deve hoje olhar para você, não é propriamente ficar preocupado em relação, não vou sexta-feira, ou que seja um outro dia, porque afinal de contas, eu não tenho demônio, não há demônio em mim. Alguém já disse que o pior de todos os demônios chama-se ignorância, que ignorância quer dizer falta de conhecimento, e é justamente aí que ele trabalha. A Bíblia diz que Satanás, ele é chamado príncipe das trevas, e ele é um espírito das trevas, e trevas na Bíblia, e no sentido figurado, quer dizer ignorância. As trevas é ignorância, a luz é o entendimento, a compreensão. Então, se você for ignorante sobre certos assuntos, o demônio vai deitar e rolar. Ele vai atuar assim grandemente na sua vida. Então o nível de liberdade da pessoa se mede, não se ela tem ou não capeta, se manifesta ou não, se tem ou não algum nível de perturbação, mas sim o fato da liberdade que a pessoa tem de viver com Deus, de estar perto de Deus, de crer livremente no que Deus fala na Bíblia e por aí afora. Por isso, quem realmente nasceu de novo e tem essa característica, ou quem quer nascer de novo, ele vai ter esse direito, o direito de não mais viver no mundo do pecado. Aí, conclusão, o que ele ganha com isso? Ele diz assim, versículo 9, ele diz aqui, no capítulo 6 aí, versículo 7 e em diante, ele diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Em outras palavras, em 1 Coríntios capítulo 5 também diz que nós vivemos, o versículo acho que 16, que fala que o amor de Cristo nos constrange, sabendo que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então Jesus morreu por todos nós, então todos nós morremos. E ele diz aqui que quem está morto, ele está justificado para o pecado. Ele foi, como ele diz aqui, vamos ler de novo, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Ou seja, ele não tem mais aquela disposição de viver aquelas coisas pecaminosas. Ele está morto para aqueles impulsos, para aquelas vontades. Ele não tem mais a disposição de praticar aquilo, de estar naquele lugar ou de fazer aquela coisa. Isso não existe mais nele. Consequentemente, o versículo 8 traz: ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não mais morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ao ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a característica, é consideração. Você sabe que você é morto para o pecado. Você se considera morto para o pecado. E essa jogada aqui, o Paulo lá na frente, ele fala uma coisa até mais profunda, onde ele diz o seguinte: a lei do pecado e da morte, a lei do Espírito de vida me livrou do pecado e da morte. Porém, para funcionar, ele diz no versículo 1 do capítulo 8, ora, agora, para quem entendeu naquele momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a morte ou segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aí ele diz: porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado, da morte. Ou seja, no tempo de Adão, pecou, fez algo errado, fica separado de Deus. Hoje não tem mais como estar separado de Deus se você tem Jesus dentro de você. Em Cristo Jesus, você e Deus estão sempre conectados. Jesus, como tem um livro que eu esqueci o nome, eu não lembro o nome desse livro, mas ele fala sobre justificação. E ele fala o seguinte: Deus nos vê através de Jesus. Então Deus olha para mim através de Jesus. Jesus é justificado, Jesus é o justo, Jesus pagou os pecados. Então eu posso ir até Deus, falar com Ele abertamente, falar com Ele livremente. Se acontecer um pecado, seja ele qual for, de não cumprir um voto, falar que ia fazer, não fez, um jejum, uma coisa do tipo, eu reconheço aquilo, falo diante de Jesus, ou confesso, e aquilo me dá livre acesso a Deus, não é mais cortado, a menos que eu faça uma opção de voltar a viver uma vida de pecado, voltar a viver uma vida de imundícia. Aí eu estou optando para as coisas do diabo. Não é Deus que me colocou nessa, mas eu que tomei a decisão errada. E é importante você entender isso, porque o que tem de gente que está presa debaixo de jugo de Satanás, debaixo da mentira do diabo, e ele não consegue discernir as coisas. Olha o que diz o livro de João, capítulo 8. Eu não vou ler o versículo 32, eu vou direto no 44, para você entender aqui o que é que você tem que aprender, o nível de liberdade que você precisa ter e entender isso aqui. João capítulo 8, o versículo 44. O versículo 43 também tem explicação, os dois se unem aqui. Olha o que diz João 8,43. Porque não entendeis a minha linguagem? É uma pergunta. Por que não entendeis a minha linguagem? E ele dá a resposta: porque não poderdes ouvir a minha palavra. Veja bem, quando você se dispõe a ouvir a palavra de Deus, você entende o linguajar de Deus. E o linguajar dele é salvação, o linguajar dele é misericórdia, o linguajar dele é benignidade, o linguajar dele é graça, o linguajar dele é querer fazer um milagre, querer nos abençoar, querer nos ver cada vez melhor, fazer a gente se descobrir e melhorar na vida. Essa é a linguagem de Deus. Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância, para viver realmente abundantemente. Se eu não tiver disposição para ouvir a linguagem dele, ou entender a linguagem de Deus, que é salvação, eu não consigo ouvir a palavra dele, porque tudo que ele fala é para salvar. Aquela pregadora americana lá, a Joyce Meyer, ela fala que
Ela passou longos períodos da vida dela sem entender a graça de Deus, e a própria palavra de Deus era a fonte de acusação dela. Ou seja, quando ela lia algo na Bíblia, principalmente algo que ela não estava praticando ou não conseguia praticar, ao invés dela olhar aquilo e dizer assim: bom, isso aqui é Deus falando para mim que é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que me esforçar para ser. Esse é o linguajar de Deus, é isso aqui que eu quero de você. Ela interpretava, através da visão do demônio e da religião, da seguinte forma: como é que Deus pode te amar? Olha aí, tem que ser feito isso na Bíblia e você não faz. Olha aí, quem é crente faz isso, você não consegue fazer, você não é de Deus. E ela diz que durante anos ela vivia oprimida pela própria palavra de Deus. Assim é o que o Satanás faz. Jesus estava diante de um monte de fariseus, saduceus, os líderes lá, os sacerdotes da época lá, e eles estavam então convictos de que Deus estava com eles, e que Jesus era do diabo. Jesus era o Satanás ali. Eles deixam isso bem claro, no capítulo, acho que é o versículo 50, eles chegam a dizer: você não tem nem 50 anos, não tem nem um fio de barba branca, viste Abraão? Jesus falou para eles uma certa hora: se vocês fossem de Abraão, se vocês fossem de Deus, fosse filho de Abraão, vocês me reconheceriam, porque eu conheci Abraão, eu fiz Abraão. E aí eles riem da cara dele e dizem: você não tem nem 50 anos, viste Abraão? Tem demônio. Agora vê o perigo que é quando você não cresce espiritualmente, quando você prefere a religião do que a liberdade que há em Cristo Jesus. O que é de Deus você vai achar que é do diabo, o que é bom você vai achar que é ruim. Por isso a gente precisa crescer. Eu estava esses dias conversando com um pastor, lembrando da história de alguns, o pastor Jaime, alguns que já me contaram aqui nessa igreja e outras igrejas, que quando se converteram, e aí então na cabeça deles, não tem nada disso na Bíblia, era errado usar calça jeans. O pastor Jaime mesmo disse que ele tinha várias de marcas N, que o irmão dele trazia da Alemanha, trazia de fora do país, coisa que nem tinha aqui no país, tênis que nem tinha aqui. E segundo ele disse um tempo atrás, ele chegou a dizer que nem tinha ainda, era coisa assim de primeiro mundo. E ele se desfez todo, jogou todos os tênis, deu para os outros lá os tênis, desfez a calça jeans, porque até então, por ser de Jesus, não pode usar jeans. Por ser de Jesus, não podia usar tênis. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Ele, logicamente, se arrepende amargamente. Me lembro de pessoas que eu até me lembro de casa, tanto aqui nessa igreja como de outras, já ouvi pessoas que tinham roupas com Mickey, Minnie, que tinha roupa, brinquedos, que ganharam de pessoas tão importantes. Quando se converteu, não, porque teve uma época aí que a onda era pregar contra o Exu Minnie, né? Exu Mickey, como costumo brincar, e por aí afora. E quantos eu conheci que jogou fora um monte de coisa, pôs fogo, aquele rolo todo, porque tudo que é da Disney é do Satanás. Onde é que está isso na Bíblia? Isso é ser livre, irmão. É você entender que você está preso à graça de Cristo, e só o que é certo ou errado está aqui na Bíblia. Não foge disso aqui não. Isso é uma realidade que alguns não têm. Aí a pessoa se torna religioso. E sabe qual é o problema? Se você for religioso, versículo 44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Preste atenção. Jesus diz para aqueles camaradas que o pai deles era o diabo. Depois ele explica o porquê. Mas olha o que ele diz: vós tendes por pai o diabo, porque quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O que ele queria? Versículo, na continuidade: ele foi homicida desde o princípio. Para por aí. Irmão, se você é do tipo que tem pensamentos em você que tenta matar a palavra de Deus ou a promessa de Deus dentro de você, é o diabo, é o Satanás que você está servindo. Não é Deus não, é o diabo. É ele que é responsável de querer matar Jesus, igual aquela hora lá. O Satanás colocou na cabeça deles que aquele chamado Cristo era o filho do Satanás, ou era o próprio demônio, e que ele teria que ser morto. E o próprio Jesus diz: vós tendes por pai do diabo. Quando você não entende a linguagem de Deus, de salvação, de misericórdia, de compaixão, de amor e tal, ele não consegue dar para você a palavra dele. E o pior, você vai passar então a sentir desejos. Ele diz: vós tendes por pai a Satanás, e o desejo de vocês é matar o Filho do Homem, porque ele diz: ele foi homicida.
Então, irmão, aquilo que há pensamentos, sensações, sentimentos que querem matar aquela promessa, matar aquela palavra que um dia Deus te deu, é demônio, é o Satanás. Quem sabe disso? Quem vive na liberdade em Cristo. Quem entendeu que ele morreu com Cristo, hoje ele vive com Cristo, e Cristo é o Senhor da vida dele, e Cristo não pode se contrariar. Não, eu até quis que você fosse ser uma grande bênção, mas já que você tropeçou várias vezes, então você está amaldiçoado, você vai ser um Zé na vida. Não, ele não pode voltar atrás. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, de maneira alguma. Mas eu errei muito, mas ele disse de maneira alguma, ele não pode lançar fora. Ele tem que corrigir a pessoa, tem que pegar na mão da pessoa e levar até o fim. Esse é o desejo do Pai, e Jesus sempre foi obediente ao Pai. Então a pessoa que conhece a graça, a abundância da graça, a pessoa que sabe discernir o tempo do pecado e da morte, e agora a lei do Espírito de vida, ela não desanima, ela não para, ela sempre está crendo no amor de Deus que se renova, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, e isso dá a ela esperança, para ela continuar, para ela ir em frente. Se ela não conhecer, o Satanás coloca nela desejos de matar ou de contrariar aquela palavra que um dia Deus disse para ela. Como a Joyce Maia falava lá, mas se você é de Deus, por que você não faz isso? Quem é de Deus faz isso aí, você não está fazendo, você não é de Deus. E tal, e ela sentia-se toda murcha, toda oprimida e tal. Aí alguém dava uma palavra para ela, ela se levantava. Mas o caso é esse, e ele diz mais, porque ele foi homicida desde o princípio, está falando da morte de Caim, de Abel, e aí diz, e não se firmou na verdade. Característica de quem está obedecendo o diabo, como se o diabo fosse o pai dele. Ele não tem disposição para crer naquilo que Deus o falou, ele não consegue se firmar. A verdade de Deus para essa pessoa, ou melhor dizendo, a palavra de Deus para essa pessoa, não é um lugar firme, uma rocha. Ela não se firma naquilo que Deus disse. Ela não consegue se firmar. Deus pode vir, como diz alguém, pintar de ouro, pode vir fazer coisas maravilhosas. Na hora ela vai ficar chocada, vai ficar toda abalada. Mas dias depois, meses depois, tempos depois, se ela passar por uma luta, uma situação, está ela descrendo de tudo que Deus falou e Deus fez. Por quê? Porque o diabo tem acesso ao coração dela. Ele coloca nessa pessoa desejo de homicida, ou desejo de morrer, ou desejo de matar alguém, seja lá a maneira que for. Esta é a característica da atuação de Satanás. Ele olha para você, ou fala no seu coração, você não é de Deus coisa nenhuma, porque se fosse estaria assim, estaria assado, e assim aconteceria, e isso seria dessa forma e tal. Estes pensamentos todos provêm de Satanás. Os pensamentos que provêm de Jesus é ao contrário. Não temas, eu sou contigo, a misericórdia, a graça, o amor de Deus à nossa disposição, e assim por diante. Esta é a regra. Então o nível de liberdade de uma pessoa com Deus se prova e se mede aí. É aquela pessoa que acha que Deus vai ouvi-la. Vi um dia desse um livro falando sobre submissão e autoridade, e ele fala sobre pessoas, terem costumes físicos em servir a Deus, mas o coração está longe. E aí ele usa o termo de alguns que acham que Deus só vai ouvir se ele orar ajoelhado. Ele só acha que Deus vai ouvi-lo naquela situação. E não é verdade isso, irmão. Deus é Senhor. Eu me lembro de uma grande oração de um tempo, até agradável que eu fiquei, logicamente falando muito baixinho, porque o local não era propício, numa busca que me deu vontade de orar. Eu não lembro exatamente o porquê, mas eu sei que eu não podia, não conseguia, ou não deu para ir na Igreja da Graça, lá na Praça da Sé. Eu olhei lá a Basílica, falei, oxe, aqui mesmo. Entrei lá, sentei lá, aqueles bancão até de madeira, mas confortável. Sentei, estiquei o braço, deixei a poeira abaixar um pouquinho, no sentido de dar uma descansada. Comecei a orar e fiquei, Eu já vi crente dizer, não, eu lá não vou não, Deus me livre, eu não entro em igreja católica de jeito nenhum, porque a Bíblia diz, eu não vou lá adorar a imagem, não vou lá acender vela para ninguém.
Você acha que Deus não está lá dentro? Se eu estivesse dentro do centro de macumba, se eu tivesse que ir lá no altar lá do cão, lá, seja lá o nome que se dá, tivesse que orar lá, o pessoal fazer uma reunião, um culto hoje, e vai ser ali no esse terreiro tal, e nós vamos lá fazer um culto todo especial. Poxa, tranquilinho. Se fosse o caso, tivesse alguém que toca percussão, vão até usar as atabaques lá que eu usava para o cão, agora nós vamos louvar a Deus. Isso, fecha os olhos, vamos buscar Deus e tal, na boa, tranquilinho. E sabe por quê? Salmo 24, versículo 1 diz: a terra e todos os que nela habitam pertencem a Deus, Criador dos céus e da terra. Então você faz uma escolha, querido. Ou você crê nesse Deus que é e há de ser sempre, nunca deixará de ser, ou você crê nas crendices populares. Simples assim. E tem muita gente que troca a religião pelo próprio Cristo, que foi o caso desses aqui. Cumpriam a lei de Moisés ao pé da letra, cumpriam os dogmas ao pé da letra. E agora há pouco estava vendo uma lista lá do que é proibido ou permitido para os muçulmanos e judeus fazerem dia de sábado. E aí eu li a lista e lembrei de uma história de uma pessoa que trabalhava para mim, aliás, que era obreira e que trabalhava para um judeu. E aí um dia eu fiz uma convocação de obreiros no sábado. Ela disse: olha, pastor, esse sábado eu não vou poder vir, que eu trabalho numa casa onde tem 8 empregadas, e a gente tem uma escala, um sábado por mês a gente vai trocando para ir trabalhar. Eu falei: sério, mas não é judeu? Judeu não faz nada sábado. Eu falei: pois é, só que assim, ele é tão rigoroso que no sábado ele não faz nada mesmo. A gente só não dá banho nele e vai com ele no banheiro, porque qualquer coisa a gente tem que fazer. Como assim qualquer coisa? Se tocar o telefone, a gente tem que pegar o telefone e pôr na orelha dele. Ele não pega não. Você está de brincadeira? Sério. Se ele tiver que sair, onde ele vai, a gente vai na frente, abrindo a porta. Não pode abrir a porta também? Não. Tem que abrir a porta, tem que ele entrar no carro lá e tal. É regra lá. Aí eu acabei de ver uma lista ali que uma pessoa mandou, que é dos judeus. E lá não tem nada disso. Não abrirás a maçaneta. Mas aí que está o grande problema. É essa tragédia do cristianismo que não pode deixar acontecer com você nem comigo. É achar que as suas manias, seus jeitos, as suas opiniões, o seu querer vale mais do que a originalidade da Bíblia. No tempo de Jesus, ele falava sobre os fardos pesados que esses fariseus colocavam no povo, e já naquela época eles conseguiram inventar 2.000 regras dos 10 mandamentos. Eles interpretavam os 10 mandamentos do jeito que queriam, tinham lá um pensamento e colocavam regras. A Bíblia não fala, por exemplo, que tinha que lavar as mãos até a altura do cotovelo, que é hábito deles, 7 vezes. E se eu não fizer isso para comer, está lascado. Não tem isso na Bíblia. Jesus nunca falou sobre isso, nem Moisés, nem lei nenhuma. Alguém inventou lá e colocou, e todo mundo achou o máximo e vai que vai. E assim pode ser você um cristão dessa forma. A essência do Evangelho você não conhece, mas se falar para você fazer uma coisa estranha, esquisita, é contigo mesmo. Aí sai todo feliz. Não, porque hoje, olha, tive uma experiência com Deus. A Escritura, a verdade, quando te prega, você não acredita. Não consegue se firmar no que Deus diz. Não consegue entender o linguajar de Deus, que é salvar. Acima de tudo, salvar por amor, salvar por misericórdia de toda a humanidade. Aí você não entende essa linguagem não, porque afinal de contas é um ladrão, é um estuprador, é isso, aquilo, outro, tem que morrer para o inferno mesmo. Mas o linguajar da religiosidade, porque eu estou bem vestido, porque eu estou isso, aquilo, outro, aí então é contigo mesmo. Isso não existe, irmão. Eu sei de um caso de um irmão que me contou uma vez. Esse dia eu estava lembrando dele. Se fosse membro aqui, já tinha ido embora faz tempo. Ele levou um irmão numa determinada igreja e o cara não quis entrar e não quis participar do culto. Sabe por quê? Porque o pastor não estava de terno e gravata. O cara foi embora. Deixou ele falando e foi embora. Virou as costas e foi embora. Isso aqui não pode ter Deus, não. Olha lá, homem de Deus sem terno e gravata. Como é um homem desse tem moral? Como assim? Então todo deputado é homem de Deus, então usa terno e gravata.
Como assim? E é assim que as pessoas preferem. Ao invés de ter ficado lá, de repente era o dia da vida dele, e ouviu uma grande mensagem, ia fazer uma revolução na vida dele, foi embora o tonto, porque o pastor estava sem terno. Aí eu lembrei disso um dia desse, que eu estava até orando, aí eu pensei, vixe, se fosse o dia de hoje, ele tinha desviado faz tempo. Vou naquela igreja não, o pastor só usa camisa, ainda que seja comemorativa, mas é camiseta, o que tem a ver? Essa é a essência. Todo desejo que contrariar ou tentar matar aquela promessa, aquela palavra de Deus dentro de você, ou querer contrariar e dizer que você não pode viver aquilo, porque você não ora de joelho, que você não usa terno, porque isso, porque aquilo outro, essa é a ideia do Satanás. O nosso Deus gera vida. O nosso Deus é Deus de abundância, é Deus de misericórdia, é Deus de compaixão, é Deus de salvação. Esta é a linguagem de Deus. Para todo mundo e em todo tempo, Ele não muda nunca. E aí, para a gente finalizar, Ele diz: Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmão, você precisa conhecer a Bíblia, porque senão você se torna refém do pai da mentira. A Bíblia não traz informações, algumas delas não traz. É como alguém já disse, porque é pecado usar calça, mulher principalmente. Então, se for assim, porque é roupa de mulher, os árabes então estão enrolados, porque eles homens não usam calça também, rebata. E agora, como é que faz? Você não vai para o céu que você está usando roupa de mulher. Como assim? Esta é a graça. Um dia eu estava lendo um livro sobre ministério de evangelismo, e o cara falando, vários são os evangelistas que não conseguem sucesso aonde chegam, porque ele chega lá, imagina, vai pregar para o índio, que tem as manias dele, as coisas que ele acha certo, e ali o cara tem que se ater ao que ofende a deidade de Deus, a santidade de Deus. Ele tem que lutar contra isso. O índio tem o Deus Sol, e ele tem que provar para o camarada que existe um Deus que fez o Sol, e que esse Deus quer adoração para ele, não adorar o que ele fez, que é o Sol. Aí o outro, não, você não vai para o céu, porque você índio anda pelado, para cima e para baixo, então você não vai. É o costume dele. Com o tempo, você pode até convencê-lo a vestir roupa e etc e tal. Mas a essência é tirar aquela visão errônea que ele tem de adorar o Deus árvore, o Deus águia, o Deus sol, o Deus lua, o Deus rio e por aí afora. Essa é a regra, irmão. É você focar em Cristo. É nisso que você deve pautar seu pensamento. Que nível de liberdade eu tenho? Que nível de liberdade eu tenho para poder chamar Deus de Pai de verdade? Para encará-lo como se for o caso Jacó o fez? Para bater no peito, como Paulo disse, o anjo de Deus de quem eu sou? Não serei não, eu sou. O anjo de Deus de quem eu sou e sirvo esteve comigo e falou isso, esse, aquilo, outro. E eu creio que há de acontecer conforme ele me disse. Chegasse você na hora e falasse: Paulo, você deve estar delirando, 14 dias sem comer, sua cabeça já está faltando energia, o cérebro não está muito bem, você está delirando, Paulo. Que anjo, essa luta que nós estamos passando aqui, o barco sacudindo para um lado para o outro, vai perder tempo de ver anjo, Paulo. Alguém podia rir da cara e dizer: isso aí já está até vendo a morte, já está até vendo o anjo. Mas não era isso. Ele teve realmente uma experiência com Deus, porque ele sabia da liberdade que ele tinha com Deus, para falar com Deus onde quer que ele estivesse. Se fosse na cadeia, machucado, ofendido, envergonhado, ou que fosse naquele momento de grande tribulação, no naufrágio. Essa é a liberdade, esta é a maneira, é isso que você tem que associar dentro do seu coração. Quem é Deus para mim? Ele é meu Pai? Eu creio nele. Quando ele fala alguma coisa, quando ele me fala alguma verdade, eu permaneço nessa verdade, eu fico livre e crendo nessa verdade. Ou se alguém chegar com conversinha e vir falar comigo, eu logo fico balançado, porque afinal de contas é o pastor fulano, é o Beltrano, é o líder Beltrano. Interessa o que está escrito aqui. O que ele me falou segundo a verdade das Escrituras é o que me importa, o resto não interessa.
Essa é a graça de viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Você ouviu bastante, coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos então fazer uma oração. Nessa oração convida você a se livrar de todo pensamento, sentimento, de toda impressão que luta contra uma promessa que Deus te deu, luta contra uma palavra que um dia Deus te falou, alguma coisa que Ele plantou no seu coração e que você de alguma forma está permitindo com que isso seja desacreditado. É o Satanás, é o pai da mentira querendo enganar você, porque ele é homicida, ele quer matar Jesus dentro de você, ou seja, matar aquela promessa, matar aquela palavra. Ele quer fazer você não ser firme em acreditar naquela verdade, porque se você não acreditar na verdade, você não é liberto, ou não viverá a liberdade. E se você não viver a liberdade, você vai ter medo de Deus, você vai ter medo da vida, você vai ter medo das pessoas, você vai ter medo das dificuldades, e aí, filho, ninguém pode te ajudar. Então feche seus olhos e siga a sua fé em Cristo. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, como comecei lá em Romanos, dizendo a respeito do pecado, que nós somos livres do pecado, e que agora somos servos da justiça, conforme lá diz um determinado versículo. Mas ali, Pai, o Senhor declara que nós não devemos viver no pecado, porque com Cristo morremos e com Ele viveremos, e cabe ao homem morrer uma única vez, como está escrito, e o velho homem já morreu. Deus, eu morri contigo lá na cruz do Calvário, e eu estou morto contigo, diz o apóstolo Paulo, porque estou crucificado com Cristo, e com Cristo morri lá na cruz do Calvário. Esta é a razão, este é o motivo, esta é a causa pelo qual verdadeiramente estamos aqui hoje. E eu quero, em nome do Senhor o Cristo, usar o seu poder, a sua autoridade, para amarrar esses demônios que lutam contra o que há dentro do coração dessa pessoa, que lutam contra esta palavra que lhe foi dada, que luta contra esta verdade chamada palavra de Deus, que foi dada a ele um dia. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quais sejam as coisas que ele tem enfrentado, o que importa é o que está escrito, mas tem que estar escrito dentro do coração dele, Deus. Ele tem que sair por essa porta hoje consciente que ele vive agora na lei do Espírito de vida. Essa é a lei que nos rege hoje. A lei que nós vivemos é a lei do Espírito de vida, e não da lei do pecado e da morte, do erro que se comete e que gera morte. Não é essa lei que vivemos a lei do Espírito de vida. Então agora, em nome de Jesus, você, Satanás, que está como no tempo de Jesus aqui, tentando desacreditar Jesus, tentando fazer essa pessoa descrer de Jesus, tentando fazer essa pessoa descrer do que está escrito, desacreditar daquilo que um dia lhe foi falado, ou da promessa que Deus lhe fez. Eu estou contra você agora, espírito das trevas, você espírito da ignorância, espírito da escuridão, que tenta manter essa pessoa debaixo do seu jugo, debaixo da escravidão, debaixo da falsa santidade, da falsa realização. Eu estou contra você agora, em nome de Jesus, exigindo que você pegue o que é seu para ir embora, e você pega o que é seu para desaparecer, e você pega o que é seu para sair da vida deste homem e dessa mulher. Isso envolve doença, isso envolve chateação, isso envolve mágoa, ressentimento, isso envolve brigas, contendas. É você, demônio do esfriamento, que tenta contra a vida desse homem e dessa mulher. Você está amarrado, completamente derrotado. Vai embora, Satanás. Tire as suas mentiras, tire os seus males, tire as suas forças contrárias da vida desse homem e dessa mulher. Eu exijo que todo mal vá embora, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça esteja sobre a alma deste meu irmão, que a sua graça esteja sobre a alma dessa minha irmã, para que possamos viver pela fé, como está escrito. Temos acesso a essa graça, no qual nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esta é a nossa esperança, é a glória de Deus, a esperança daqueles que vivem em liberdade, é a esperança da glória de Deus. Não é a esperança do fracasso, não é a esperança da derrota, não é a esperança da morte, mas é a esperança da vida, vida abundante e vida eterna, a vida completa que Deus tem para mim e para você. Essa é a esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Nós vivemos essa verdade, assumimos essa posição em nome de Jesus, e graças a Deus. Diga graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas.
Pois bem, você da igreja pode sentar. Um minutinho, nós já vamos fazer mais uma oração daqui a pouquinho, mas é bom falar para você que está em casa, que tem de alguma forma não tido ainda condições de participar presencialmente do culto. Nós temos aqui o nosso envelope de dízimo de oferta, e aqui atrás nós temos as contas da igreja, no qual você pode escolher uma delas, fazer a sua contribuição mensal, e você então certamente será abençoado em cada termo, em cada situação, em cada circunstância da sua vida. Deus estará te abençoando. Mas um convite também muito especial eu faço para você domingo próximo. Hoje dia 8 de outubro, domingo agora dia 10 de outubro, Santa Ceia do Senhor, e você é o meu convidado a vir participar às 8 da manhã, como também às 18 horas, 2 grandes orações vamos fazer aqui, buscando a Deus, fazendo a oração da casa própria, 12 domingos da corrente da casa própria, vai ser uma grande bênção, e você é o meu convidado a estar conosco neste domingo próximo agora, às 8 e às 18 horas. Jesus disse que quem tem vida em si mesmo, ele come do corpo, bebe da carne, come da carne e bebe do sangue do Cristo. E nós precisamos fazer isso para conservar a nossa crença na salvação eterna. E assim você é o meu convidado a participar conosco neste domingo próximo. Então fica aí o recado, que Deus abençoe você e a sua família, e que você viva a liberdade que há em Cristo Jesus, em nome do Senhor.